Boa noite a todos. Hoje eu quero falar com vocês, mais uma vez, sobre aqueles assuntos, de mexer na nossa caixinha, dentro da nossa cabeça, onde a gente guarda as nossas emoções, onde a gente guarda as nossas dúvidas. Então, o tema principal que eu quero é onde mora a felicidade. Mas não é frase feita, sabe? Porque se for para responder frase feita, todo mundo sabe o que falar se a gente perguntar onde mora a felicidade. Mas a gente precisa compreender como que funciona para que a gente perceba esse lugar especial. Então, primeiro eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Conta-se que um dia os deuses reuniram-se no Olimpo. O Olimpo era a casa dos deuses, para estudarem um jeito de esconder dos homens a felicidade, porque tinham medo de que, sendo felizes, os seres humanos se igualassem a eles. Pensam em diversos lugares, desde o cume das montanhas até os fundos dos abismos dos oceanos, mas sempre havia a possibilidade de que um dia eles chegassem lá, até que alguém deu a ideia de escondê-la em um lugar que os homens nunca imaginariam encontrar. Alguém sabe onde? Dentro de si mesmos. Então esconderam tão escondidinho dentro de cada um que todo mundo procura do lado de fora e não se dá conta, que está dentro deles. Então essa já é a primeira observação, Outra situação, também dentro da mitologia grega, tinha uma figura na mitologia, era um bandido que ele vivia numa floresta. O nome dele era Procusto. E ele tinha o hábito, ele era bandido, Então o que acontecia? Na floresta onde ele vivia, tinha uma cama, era o leito dele. E era uma cama razoavelmente grande. Só que todo mundo que passava por lá, para ele autorizar se podia passar ou não, ele fazia deitar na cama. O que acontecia? Se a pessoa tivesse um tamanho maior do que a cama permitia acomodar, ele cortava a parte que sobrava. Se a pessoa tivesse um tamanho menor, ele ia amarrar e esticar para caber naquela cama, Porque para ele, a pessoa só tinha autorização da parte dele, ela só valia a pena passar se estivesse dentro dos padrões dele, que ele determinou. Então, gente, isso é mitologia, é história, Agora, se a gente pensar bem, todos nós temos um pouco do temperamento do Procusto, porque a gente quer sempre moldar as pessoas de acordo com aquilo que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo. Então, a gente está sempre querendo buscar no outro que ele encaixe na minha forma, na minha cama, no meu leito. E, gente, impossível. A gente pode achar um que seja um pouco mais próximo, um que seja um pouco menos, mas a variedade é muito grande. E quem disse que aquele padrão estabelecido é o certo, é o correto? Então, muitas vezes, a gente se engana a si mesmo, querendo defender as ideias, defender os valores, os padrões que carregamos e querendo colocar valor no outro desde que ele encaixe naquilo que acreditamos. Mas o outro é o outro, é diferente de nós. O outro, qualquer que seja, vai ser diferente de mim. Não mais nem menos diferente, E aí, dentro de cada um e dentro de cada história, os valores que ele adquiriu diz respeito à história dele. Então, o peso das escolhas e da história dele vai ser de acordo com a vivência que ele teve, não com a minha. Eu não posso ter como parâmetro a minha vivência para julgar o outro. E se o outro não passou pelas experiências que eu passei? Provavelmente não. E não teve a chance, a oportunidade de aprender como eu aprendi. E se foi o contrário? O outro já aprendeu e eu ainda não. Eu vou me sentir assim, confortável sendo julgada por não ter aprendido ainda? Entende? Então a gente vai por um caminho
Por mais que a gente saiba racionalmente que a felicidade ela tem que ser uma busca interior, a gente ainda vai pelo caminho do externo, pelo caminho do que está do lado de fora. Então a nossa prática é totalmente diferente daquilo que a gente fala. Porque o que acontece? Daí fala, não, mas eu entendo que seja assim, então não é só o que eu falo, eu sinto que seja assim. Tá, mas eu sinto vivenciando ou eu sinto com a minha mente quando eu racionalizo? Tá? Então, você sentir, existe a forma racional, né? Porque fala, não, eu sinto que é, então eu tenho a ideia de que assim seja o correto, de que eu não devo fazer isso. Mas no dia a dia é a nossa parte mais primitiva que vem à tona. É o nosso, que a gente chama de instinto, mas na verdade é o nosso inconsciente. Porque o que acontece? De todas as experiências que nós temos, nós guardamos 15% delas no nosso consciente e 85% no inconsciente. Isso significa o quê? 15% está na minha lembrança recente, tá? Então, assim, eu posso pensar a respeito, eu vou puxar alguma situação que eu vou saber. Então, eu tô assim porque aconteceu tal coisa. Então, 15% eu tenho de forma consciente. 85% são registros que a gente esconde no fundo da gaveta. E quando acontece alguma coisa que nos tira dessa linha, desse centro, zona de conforto, quem que reage? O consciente? Não, a gente não age no consciente, a gente age na emoção. Aonde que está essa emoção? No inconsciente. Então, todas aquelas minhas vivências, as emoções registradas, todas as minhas crenças, agora a gente vai entrar e falar sobre crença, sabe? Tudo aquilo que eu carrego de registro do que eu vivi, a maior parte está no meu inconsciente. Então, muitas coisas que eu falo que eu sou, na verdade eu não sou. Eu tenho que ver como eu reajo, né? Quando eu não estou pensando em reagir. Qual é a minha primeira atitude? Qual é a minha resposta? A mesma coisa se fala sobre a necessidade de ser resiliente. Resiliência é uma qualidade como o bambu, tá? O que acontece? Na lição do bambu, algumas vezes, os professores, né, que ensinam judô, eles ensinam isso. Pelo fato dele ser flexível, então pode ter uma grande ventania, ele não vai ser derrubado, ele não vai cair do solo, ele vai flexionar e ele vai voltar ao seu lugar de origem. Ao passo que árvores imensas, casas, quantas coisas que a gente sabe, né, que são concretas, mas são rígidas, quando é uma ventania, quando é um vendaval, um furacão, é levado embora. Né? Por quê? Porque essa rigidez faça com que esse contato, esse atrito seja muito maior. Ela não tem flexibilidade. Por que em países, né, como o Japão, como outros países, nem na Califórnia também tem, as construções já são feitas de forma diferente? Para que quando bata aquele vento mais forte, tá, as construções tenham flexibilidade para não derrubar tudo. E assim também precisamos ser. A gente precisa ser flexível. Só que o contrário de ser flexível é ser rígido, é ser cabeça dura, é ser turrão, é ser birrento. E é o que normalmente a gente tem como atitude primeira, quando alguma coisa que acontece que a gente não gosta. É como se a gente tivesse, como não, né? A gente tem a criança interior, porque assim, a gente vive todas as fases e elas não somem da gente, a gente só carrega junto e está tudo aqui dentro, as experiências vividas. Mas é como se naquele momento fosse a minha criança e não eu adulto, né? Falando sobre alguma coisa ou reagindo, ou mostrando o que eu estou sentindo. Então, o que a gente tem que entender? Que a vida não tem regra. Falar, mas a gente não fala de leis? Tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lei, a gente sabe, é universal,
tá? Por exemplo, lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Ela existe inerente da nossa vontade. Agora, eu colocar regra na vida de alguém, não posso fazer isso, não cabe. A mesma coisa, alguma pessoa colocar regra na minha vida, não vai dar certo, tá? Então, cada um, assim, a gente tem que entender que o meu direito termina quando começa o do outro. Então, até onde eu posso agir? Até onde eu não afeto ninguém. A partir do momento que eu já afeto alguém diretamente, né? Não que seja uma consequência da minha ação. Por exemplo, eu até já falei isso aqui, que foi uma conversa que eu tive dentro da terapia, de que a terapeuta falou para mim: se imagine que você é uma peça do quebra-cabeça. Então tem um quebra-cabeça prontinho, toda a sua volta, e você é uma peça. Você, peça, está incomodada do jeito que está. Você pega e se movimenta. O fato de você se movimentar, o que aconteceu com aquele quebra-cabeça? Para que as coisas continuem funcionando, todo quebra-cabeça vai se movimentar também. Ou não vai ter mais quebra-cabeça armado. Entende? Então é esse o nosso jogo, sabe? Não jogo de quem ganha e quem perde, mas é essa a nossa dinâmica, é a nossa dinâmica de vida. Então, assim, do jeito que eu estou vivendo, eu não estou me sentindo bem. Eu acho que eu tenho que modificar. Então, eu vou atrás, eu quero me espiritualizar, eu quero fazer terapias, eu quero abrir minha mente. Então, tá, eu vou fazer isso. As pessoas à minha volta, eu não estou fazendo isso por elas e nem para atingir a elas, tá? Estou fazendo por mim. As pessoas à minha volta vão perceber essa mudança. Se elas estão no mesmo nível, na mesma sintonia que eu, não nível de melhor ou pior, na mesma sintonia, elas também vão se sentir intuídas a se movimentarem, porque vai fazer bem. Se a gente percebe que uma pessoa está bem fazendo determinada coisa, a gente também tem vontade de fazer, a gente também quer se sentir bem. Não importa em situações, é claro que todo mundo tem a sua conduta moral, tá? Mas se eu pego e eu começo a tomar atitudes, e essas atitudes me fazem bem, alguém do meu lado também pode pegar o exemplo e também fazer isso. E aí o que vai acontecer? Nós vamos caminhar juntos, cada um no seu passo, cada um na sua velocidade, mas a gente vai caminhar lado a lado, tá? Quando não acontece isso, é onde existem as separações, onde são aqueles amigos que passaram pela nossa vida e de repente tomam outro rumo, são aquelas pessoas que horas estão aqui e depois não estão mais, porque simplesmente a vida tem infinitos caminhos. Todo mundo vai chegar onde tem que chegar, que é nessa busca da evolução. Só que como cada um está no seu degrau correto e está escolhendo o seu caminho, não significa que tem que andar todo mundo amarrado um no outro, tá? E nem também se a pessoa saiu do meu lado, ele vai ter menos valor por conta disso. Não, às vezes o aprendizado precisa ser diferente. Assim como para mim, aquele aprendizado não funcionaria, eu ficaria estacionada. Então vamos falar sobre crença. Crença é a convicção de que algo que é certo e verdadeiro, podendo ser consciente ou inconsciente. As crenças determinam a nossa vida, pois nossas escolhas são baseadas no que acreditamos. Essas crenças, elas são armazenadas, tá? A partir do momento que a criança nasce, até mais ou menos os seus 12 anos. São as crenças primárias, tá? São aquelas crenças que a gente observa e ainda não necessariamente age dentro delas, tá? Mas imagina assim, uma criança dos seus 0 aos 7 anos, muitas vezes ela vai observar o comportamento. E aquela observação que ela está fazendo do comportamento dos adultos ou das pessoas que estão em volta dela, vai servir de padrão para que ela tente se encaixar lá na frente. O que acontece? Quando a criança vira adolescente e tem essa adolescência até a fase adulta, que só depois dos 23 anos é que a gente vai ter essa parte, né, nesse lobo frontal mais desenvolvida, para ter mais discernimento e tudo mais. Então,
esse período todo a gente está no quê? No caminho de ficar confrontando valores. Porque nem tudo que foi me passado está servindo para mim agora. Nem todas as crenças que foram passadas, elas encaixam em mim, dentro daquilo que eu carrego. Porque nesse meu caminhar, o que vão surgir também? Minhas tendências, que é o acúmulo das minhas vivências de vidas passadas. Tá? Então eu tenho aquele período que eu mais assimilo observando. E depois eu começo a contestar, a querer colocar em prática. Só que muitas vezes os adultos, né, quando a gente chega na fase adulta, a gente fica com uma certa preguiça de ficar reformulando crenças, mexendo em situações. A gente acha, como assim, como a nossa vida a gente permite que fique tão atribulada no nosso dia a dia pela questão da sobrevivência, a gente simplesmente faz o que o outro fazia. Eu vou repetir porque... por quê? Não sei, minha família sempre fez, eu vou fazer também, né? Mas por que desse jeito? Não sei, meu pai, minha mãe gostavam assim, eu acho que tá certo, eles gostavam, então acho que tá certo. E a gente começa a confundir, sabe? A gente começa a confundir respeito e pensar igual. Por exemplo, eu posso ter o maior respeito pela minha mãe e eu posso pensar diferente dela em algumas coisas. E uma coisa não vai em choque com outra. Só que a gente confunde. Na hora da gente mostrar o respeito, ou mostrar gratidão, ou mostrar qualquer tipo de sentimento, a gente acha que a gente tem que agradar, que a gente tem que fazer como o outro quer que faça, ou pensar igual, ou, sabe, a gente tem que dar uma resposta de e que tenha uma aprovação. E não é por aí. Porque não adianta eu fazer aquilo para o outro se eu não estou aprendendo a lição de fazer diferente. Então, o que a gente chama de crenças limitantes? São aquelas crenças que me bloqueiam, que me travam, que não permitem que eu consiga evoluir não só espiritualmente, mas como pessoa, como ser humano, tá? Porque assim, a gente vem com determinada bagagem. Só que dentro dessa bagagem a gente tem inúmeras caixinhas que, se forem abertas, a gente ainda pode encher de mais conteúdo. Todo mundo, ninguém veio vazio para cá, tá? Todo mundo tem a sua bagagem. Só que a bagagem de cada um é de cada um. Então eu posso ir abrindo as minhas caixinhas na minha vida, tá? E cada momento eu vou querer desenvolver um assunto, uma parte. E aí eu vou crescendo como pessoa. Agora, se eu tenho crenças limitantes, eu estou o tempo todo me desvalorizando, tá? O tempo todo eu estou achando que não está sendo bom o suficiente, de que não é assim, que só dá errado, que eu isso, que eu aquilo, o que acontece? A gente começa a querer uma coisa e não se encaixar dentro daquilo que da forma que a gente acha que tem que ser. Olha um exemplo interessante aqui. Por exemplo, tem uma crença, vamos colocar em termos práticos, tá? De dia a dia. Uma crença de que ricos são egoístas, né? Muita gente já falou isso, a gente já ouviu, a gente já, de diversas formas, já teve contato com essa frase, que ricos são pessoas egoístas. Daí, acontece que uma pessoa busca por sua liberdade financeira e se vê em situação de escassez, pois a crença negativa sobre pessoas ricas a leva no sentido oposto da prosperidade financeira, uma vez que ela não deseja se tornar egoísta. Então vocês percebem? Agora eu falo, tá, mas eu pensando, né, racional, no meu consciente, eu não acho que rico é egoísta. Não é todo rico que vai se encaixar nisso. Tá, mas eu sinto isso, a minha emoção registrada é essa. Porque se for, eu estou no caminho da prosperidade. Só que eu posso falar uma coisa e sentir outra. E o que vale, o que tem mais peso é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu falo. É a emoção registrada. Quer ver outra situação? Porque às vezes a gente fala, não, mas eu não estou assim, eu já passei desse degrau, sabe? Isso não acontece mais comigo e tal. Imagina só, imagina uma pessoa que tenha como crença
base olho por olho, dente por dente, aqui se faz, aqui se paga, ou algo parecido, onde se considere a aplicação da justiça divina. Mas é aquela justiça que eu quero ver acontecer, tá? Ela é divina, mas tem que acontecer enquanto eu estou aqui. Daí, essa pessoa muito provavelmente não acredita que alguém que fez um mal possa ser perdoado e seguir a vida sem pagar pelo que fez. Consequentemente, ela terá dificuldades de perdoar e de se perdoar. Irá alimentar um sentimento de culpa por suas escolhas que, no ponto de vista dela, causaram algum dano a alguém. E irá criar e atrair experiências e pessoas que validem essa justiça divina para ela mesma. Então, vocês percebem, quando a pessoa ela é rígida, né? Ela não admite que, assim, se eu acredito que exista uma unidade maior, existe uma força maior, eu chamo de Deus, e existe uma justiça divina, eu não tenho que me preocupar em eu colocar o castigo. Ou eu não tenho que me preocupar, assim, eu não tenho que esperar ficar feliz por ver aquele castigo sendo cumprido. Mas o que a gente faz no dia a dia? Exatamente o contrário. A gente fala que acredita em Deus, que Deus cuida dessa justiça divina por todas as suas leis de causa e efeito, só que a gente quer ver o outro se ferrando ali pelo que ele fez e que a gente acha que não é certo. Então percebe quanta contradição a gente carrega? E o que acontece? Quando a gente carrega essa contradição, a gente não sai do lugar, a gente não consegue avançar. Porque eu quero uma coisa, mas eu penso outra, eu quero uma coisa, mas eu sinto outra, sabe? A gente não consegue sair do caminho. Então, agora tem outras crenças que são fortalecedoras. Quando você, o que assim, essa psicologia, né, infantil de uns anos, bons anos para cá, mostra o que os adultos precisam falar com a criança, incentive, fortaleça, tá? O perfil da criança. Quando ela faz uma coisa legal, não é aquele, fez mais que obrigação. Fala, não, olha que coisa bacana, você é criativo, você foi muito esperto em fazer isso, você percebeu, sabe? Sempre tem algo que você pode colocar em evidência de forma positiva. Aquilo vai entrar para a cabeça da criança como uma crença. E essa criança adulto, ele vai falar, não, eu tenho capacidade, eu sou criativo. Eu tive a esperteza de perceber qual que era o caminho, então eu sou bom. Agora, o que a gente faz? Normalmente o que a gente vê, no momento de estresse, no momento de sabe, aquela coisa que cabeça cheia, que a gente está com um monte de preocupações que não sejam válidas, mas a gente faz o que? A gente acaba explodindo e a gente acaba descontando, principalmente naqueles que não vão responder à altura, né? Que são as crianças. Então a gente acaba descontando neles e acaba introduzindo neles essas percepções de crenças limitantes. E daí quando vira adulto, a gente se pergunta, mas de onde veio? A gente não pensa assim. Veio das experiências, daquele momento onde realmente, agora eu fiz isso, eu sou humano, é normal que um humano perca o controle, mas eu posso sim, a partir do momento que eu percebo que eu perdi o controle, eu posso voltar atrás, sentar e conversar. Isso não vai diminuir minha autoridade, pelo contrário, eu vou mostrar respeito e vou ensinar para a criança o que é respeitar o outro. Então são atitudes do nosso dia a dia. Para não tomar mais tempo, eu vou só dar uma passadinha aqui em crenças que a gente jura que não tem, mas só para vocês terem uma ideia. Vê se alguém já não escutou isso em algum momento. Crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade. Só ganho para pagar contas. O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para mim. Para economizar dinheiro, tenho que me privar das coisas. O dinheiro não é espiritual. Familiar, alguma coisa? No caso de relacionamentos, amor é sinônimo de sofrimento. Eu tenho dedo podre. Quem já não falou isso? Se eu não conseguir fazer o outro feliz, serei rejeitado.
Eu não deveria ter que pedir ao meu parceiro ou parceira o que eu quero. Quantas vezes a gente não para e o primeiro pensamento que vem são essas coisas. Sobre merecimento, eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente, estou muito velha para isso, ainda não estou pronta, as coisas nunca dão certo para mim. A gente escuta ainda falando, nossa, eu sou muito azarada, nossa, como eu sou burra, né? Não é coisa que a gente deixa escapar? A gente só alimenta aquilo que não é para alimentar, né? E o mais interessante sobre espiritualidade, quem busca espiritualidade não busca prosperidade. Quem já não ficou na dúvida, né? A gente está numa casa que o patrono é Francisco de Assis, ele abriu mão da sua fortuna e foi viver uma vida de pés descalços, junto com leprosos e tudo mais. Foi a missão de vida dele. Ele foi feliz daquela forma. Ele buscou a felicidade dele. Cada um tem que achar a sua felicidade. E outra situação. Na natureza, o processo natural é de evolução. Qual que é o processo natural dentro de uma prosperidade? Eu tenho menos, eu passo a ter mais. É o natural. Eu não consigo enxergar o contrário, né? Você não tem uma árvore frondosa que a vida dela vai ser ela virar uma semente. Ela vai fechar o ciclo, mas não que o processo seja o inverso. Ninguém nasce adulto e vai virar criança e vai virar um feto, tá? Então, o caminho natural é para que do pouco eu vá para o muito. Então, espiritualidade e prosperidade, elas andam lado a lado. Eu não preciso abrir mão de uma para ter outra. Espiritualidade e dinheiro não podem conviver de forma saudável. Pode. A verdadeira espiritualidade requer que se abandone tudo o que é material. Não, gente, o nosso corpo é material. Se eu não alimentar o meu corpo com comida, com alimento material, o meu corpo fica doente e morre. Deixa de existir. Então eu não posso abandonar o que é material. E se para a minha vida eu preciso sim ir atrás também do que me dá alegria e conforto, eu posso fazer isso. É claro que a gente sempre vai ter as questões morais que nos norteiam, mas não significa que eu tenho que abrir mão. Para ser uma pessoa espiritualizada, preciso ser boazinha e agradar a todos. Também não. Tá? Quando a gente está desenvolvendo a espiritualidade, porque assim, a espiritualidade a gente desenvolve o tempo todo, a vida inteira, em todas as vidas. Não existe um prazo final para isso, né? O certo seria dizer que todos estamos em processo de espiritualização, porque a gente não sabe, se nossa vida é infinita, a gente não sabe onde é esse fim, tá? O fim é a perfeição, tá? Mas a gente entende a perfeição? A gente não entende. Pouco a gente entende o que está vivendo. Então, quando eu penso na minha existência como pessoa, tá? E quando eu penso que eu posso fazer as escolhas para seguir melhor o meu caminho e ser mais feliz, com certeza eu vou ter mais condição de me espiritualizar mais. Porque eu vou ter perto de mim bons espíritos, bons fluidos, bons pensamentos, boas vibrações. Então, esse é o caminho, tá? Da evolução. Então, espero assim que esses atalhos, né? Essas dicas possam ajudar a gente a encontrar o nosso caminho de felicidade. E ter a certeza de que todo mundo está no caminho certo, independente da escolha que está fazendo, tá? É dentro do seu grau de evolução, tá bom? Obrigada.